Uma tecnologia que permite trabalhar com diversos produtos dentro de uma mesma área. Uma atividade complementa a outra, gerando renda e preservando o meio ambiente. O LPF é uma evolução da agricultura tropical para que nós façamos aquilo que nunca foi feito no mundo ainda. Uma integração no processo produtivo e operador de uma fazenda que lhe dê o máximo de resultado dos seus recursos naturais. Você tem 4 safras. Isso não existe no mundo. Rentável e sustentável, a integração lavoura-pecuária-floresta é sinônimo de agropecuária moderna e ocupa um espaço cada vez maior no território brasileiro. Uma pesquisa encomendada pela Rede de Fomento ILPF e realizada pelo Kleffman Group na safra 2015-2016 estimou que o Brasil conta hoje com, aproximadamente, 11,5 milhões de hectares com sistemas integrados de produção agropecuária. Em 10 anos, a área ocupada pela ILPF aumentou quase 10 milhões de hectares no país. O que está se fazendo aqui no Brasil é algo diferenciado, de qualidade e que pode dar o chamado, né, sustentabilidade ao setor produtivo. É um desafio que se considerava quase que intransponível, como que você concilia aumento de produção, produtividade e benefício ambiental. O sistema integrado está cumprindo em grande medida e sendo um novo paradigma de produção agropecuária nos trópicos e em particular no Brasil. A integração lavoura-pecuária-floresta junta diferentes sistemas produtivos, agrícola, pecuário e florestal, dentro da mesma área. Pode ocorrer em cultivo consorciado, rotação ou sucessão, de forma que haja interação entre os componentes, gerando benefícios mútuos. A ILPF é uma tecnologia de baixa emissão de carbono que pode ser adaptada às características regionais, às condições climáticas, ao mercado local e ao perfil do produtor. Pequenos, médios e grandes produtores podem adotar o sistema e colher benefícios como aumento na produção de grãos, carne, leite, produtos madeireiros e não madeireiros e na renda líquida em razão de 3 receitas anuais. Outra vantagem é a estabilidade econômica, com redução de riscos e incertezas devido à diversificação da produção. Tudo começa pelo bolso, né? Nenhuma tecnologia ela se viabiliza se ela não tem como um objetivo principal ter uma rentabilidade. E esse sistema eu considero ele como uma pistola com 3 canos. Ou seja, você tem 3 chances de gerar uma receita, de gerar resultado no ano. Você tem uma primeira safra, depois você tem uma segunda safra e ainda para complementar você tem uma safra de boi. Ou seja, você consegue ter 3 receitas ao longo do ano. Com isto, você de uma certa maneira blinda o negócio e fica menos suscetível, menos vulnerável às cotações de Chicago, menos vulnerável às intempéries. Ou seja, você cria uma atividade mais sustentável ao longo do ano. Na maioria dos casos, a ILPF é adotada inicialmente para a recuperação de áreas degradadas. Mas com o tempo e a entrada de outras culturas, os resultados comprovam que a ILPF é uma tecnologia completa. Sem a integração lavoura, pecuária e floresta, eu não teria conseguido fazer o que eu fiz no tempo que eu fiz. A gente partiu de um sistema, de uma condição muito ruim, de pastos muito degradados, sem nutriente nenhum no solo. Se eu fosse fazer no sistema convencional, eu não conseguiria nem dar o primeiro passo. Dentro da integração lavoura, começamos com a integração lavoura-pecuária e depois evoluímos para a floresta. Então começamos com uma área pequena, que foi o que era possível fazer naquela época, e aos poucos a gente foi evoluindo a área da fazenda e evoluindo a forma de manejo, né? Introduzimos a floresta, introduzimos mais gado, porque foi dando mais suporte para o gado. E assim a integração se completou e é a diferença que fez em 10 anos. Mudou completamente a fazenda. Hoje nós temos
só 400 hectares que ainda faltam ser reformados. Todo o resto da fazenda já passou pelo sistema de integração lavoura-pecuária e floresta. E hoje nós somos pioneiros na região, mas hoje a fazenda, graças a Deus, é um exemplo de introdução do sistema, de sucesso. E ainda estamos aprendendo muito, mas mudou completamente o perfil da fazenda, da produtividade, do fluxo de caixa. É um sistema que a gente acha que funciona tanto para as grandes propriedades como para as pequenas propriedades. É um sistema super interessante, além dele ser que ele aumenta a rentabilidade, que ele te dá diversificação, ele é ambientalmente muito mais correto, muito mais conservacionista. Quer dizer, ele só traz benefícios tanto para o produtor, como para o ambiente, como para o país. Eu acho que ele tem um monte de benefícios. Uma coisa assim muito legal que a gente viu também, que veio com o sistema, foi o uso racional de insumos, né? Então a gente tem uma taxa de lotação muito acima da média do estado de São Paulo, de animal por hectare, ano, e como a gente mexe com milho e com a braquiária, a planta junto, então a gente não aduba o pasto. Então a gente tem um pasto de qualidade, um pasto que tem um número de animal maior, e isso foi um ganho que a gente percebeu fazendo, né? Não foi a intenção. Isso é muito legal também. Ele abaixa custo, né? Porque não tem que ficar adubando o pasto. E eu tenho um pasto de qualidade numa época que eu tenho uma seca, que é no inverno, na hora que a gente colhe o milho. Com a integração lavoura-pecuária-floresta, aumenta a eficiência na utilização de recursos como água e energia elétrica. O resultado é redução da pressão pela abertura de novas áreas com vegetação nativa, melhoria na condição do solo e mitigação das emissões de gases causadores do efeito estufa. Prioridade para o governo brasileiro cumprir com os compromissos do Acordo de Paris. Outros pontos positivos da ILPF são a geração de empregos diretos e indiretos e a redução da sazonalidade da mão de obra no campo. Do ponto de vista ambiental, uma série de questões que não são só ambientais do ponto de vista de retorno para a sociedade como uma coisa geral, que é muito importante, porque você tem possibilidade de reter, por exemplo, matéria orgânica, ou através da floresta reter carbono na madeira e aí ter sequestro de carbono, mas sim também para melhorar a qualidade do solo e com isso melhorar a biodiversidade, outras questões, mas que no fundo leva a ter uma sustentabilidade e uma perenidade do sistema de produção mais efetiva. Então aparentemente contraditório, mas de fato o que se tem é um processo ganha-ganha, de você ter mais retorno econômico e melhorar ainda as condições de solo desse local, com benefícios para o meio ambiente geral, mas para aquele meio ambiente que dá o retorno para o próprio produtor, como a melhoria de infiltração de processos de água, evita processos erosivos, enfim, é um benefício muito consistente. Por ser um sistema mais complexo e que envolve atividades diferentes dentro de uma mesma propriedade, é natural que a ILPF tenha algumas exigências para ser eficiente e trazer o retorno esperado pelo produtor. Entre os principais desafios, duas questões são essenciais: mão de obra capacitada e conhecimentos em gestão. Do ponto de vista da pesquisa, o que a gente pode constatar também de experiência, como é um ciclo curto ainda, principalmente o componente arbóreo, ele tem desafios importantes do melhor método de produção, dos espaçamentos, da qualidade da madeira, e isso com certeza a pesquisa vai poder auxiliar à medida que a agenda evolui e que você tem mais situações práticas de desenvolvimento. Até por isso que a Embrapa tem 97 unidades de referência tecnológicas espalhadas no país para auxiliar na construção de um grande banco de dados que possa ter um histórico e aí a gente subsidiar o produtor da melhor maneira possível. Nós precisamos olhar para as escolas de ciências agrárias e nos preocuparmos mais com os formandos que estão saindo de lá e ajustar os currículos, os conteúdos programáticos daqueles cursos à realidade moderna. Porque hoje esse sistema de integração faz com que a propriedade ela seja integrada, complexa e gerida por sistema. Você tem que olhar o sistema de produção. Então, um engenheiro agrônomo, ou veterinário, engenheiro agrícola, qualquer profissional das ciências agrárias, que chegar numa propriedade com apenas a visão de um produto ou de outro produto, ele tende a ser mal sucedido.
primeiro lugar, busca tecnologia. Em segundo lugar, busca equipe de profissionais bem formados. Não adianta você ficar no achismo, porque aí você se perde. É uma tecnologia complexa. Você tem 3 fazendas em uma, entendeu? Então você precisa estar bem orientado. Uma boa tecnologia e uma boa orientação. O Senar já está fazendo a sua parte. A entidade desenvolve inúmeras ações que envolvem a integração lavoura-pecuária-floresta, seja através de cursos de formação profissional rural, na assistência técnica e gerencial, ou mais diretamente ainda em projetos como o ABC Cerrado, que incentiva a adoção de tecnologias de baixa emissão de carbono. O Senar oferece ainda o curso à distância sobre o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. O curso tem duração de 120 horas e é totalmente gratuito. Pelos relatos de produtores, das capacitações que a gente vem realizando no ABC Cerrado, é uma grande virada de mesa, né, para o produtor decidir entrar no Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Então ele precisa de ter bastante segurança para tomar essa decisão. Especialistas apostam no papel decisivo que o Senar tem na formação de recursos humanos para atuarem em sistemas integrados de produção. Nós temos que ter profissionais qualificados para poder fazer a gestão, para poder usar as máquinas, para poder fazer a prescrição adequada, para que nós possamos fazer a comercialização na época certa, a compra dos insumos na época certa, enfim, tem um monte de coisas e que tudo passa por um sistema de qualidade total, de gestão e sistemas operacionais. E o Senar, eu já tive contatos com os executivos do Senar, eu espero que ele seja o grande braço nosso para poder disseminar, difundir e qualificar a implementação do ILPF Brasil afora. Desde o ponto de vista de gestão da propriedade, e aí a formação de recursos humanos, o treinamento, a qualificação de recursos humanos que o próprio Senar tem sido um pioneiro, uma liderança expressiva no país, isso é fundamental.